Hoje existe um brasileiro com uma fortuna estimada em mais de 200 bilhões de reais. Mas o mais interessante não é o valor, é como esse dinheiro foi construído. Porque quando você analisa as maiores fortunas do Brasil, descobre algo surpreendente. Dinheiro não é apenas riqueza. Dinheiro é poder. Quem controla o dinheiro que move o mundo? Ranking do poder. Elas não nasceram de salários altos, nem de investimentos comuns. Elas nasceram de algo muito mais poderoso, estruturas gigantes que geram dinheiro todos os dias. Hoje vamos analisar quem são os 10 brasileiros mais ricos do país e entender como essas fortunas foram construídas. Este é mais um episódio da série Ranking do Poder, uma série que analisa listas de riqueza, influência e poder econômico. Mas não apenas para mostrar números. A ideia aqui é entender as estruturas por trás do dinheiro, porque patrimônio não é apenas resultado de renda, é resultado de decisões, estratégia e escala. Este ranking é baseado na lista anual de bilionários publicada pela revista Forbes. A Forbes estima o patrimônio utilizando participações em empresas, dados de mercado e informações públicas disponíveis. Mas existe um detalhe importante: não existe um ranking fixo. Essa lista pode mudar com frequência, e existem 3 razões principais para isso. 1. Preço das ações. Grande parte dessas fortunas está concentrada em participações em empresas. Quando as ações sobem ou caem, o patrimônio muda junto, às vezes em bilhões de dólares. 2. Câmbio. A Forbes calcula o patrimônio em dólares. Isso significa que quando o real se valoriza ou se desvaloriza, a posição dos bilionários brasileiros também pode mudar. 3. Estrutura patrimonial. Muitas fortunas estão distribuídas em holdings, empresas privadas e fundos de investimento. Valores divulgados são estimativas. O ranking é uma fotografia de um momento. Dito isso, vamos entender quem são algumas das maiores fortunas do Brasil hoje. 10. Jorge Moll. Fortuna aproximada, 28 bilhões. Fundador da Rede D'Or, a maior rede hospitalar privada do Brasil. O crescimento veio com expansão hospitalar, aquisições e abertura de capital. Saúde privada é um setor poderoso porque combina demanda crescente, serviços de alta complexidade e fluxo constante de receita. 9. Alexandre Bering. Fortuna aproximada, 29 bilhões, sócio da 3G Capital. Bering pertence à geração seguinte. Ele começou no Banco Garantia e se destacou. Hoje participa diretamente das grandes aquisições feitas pela 3G, como Burger King e Kraft Heinz. 8. Miguel Kriegsner. Fortuna aproximada, 34 bilhões. Fundador do Grupo Boticário, começou com uma pequena farmácia de manipulação em Curitiba. Hoje controla um dos maiores grupos de cosméticos do mundo. Aqui aparece um padrão clássico da construção de riqueza. Marca forte, mais escala de distribuição. 7. Pedro Moreira Salles. Fortuna aproximada, 38 bilhões de reais. Um dos principais acionistas do Itaú Unibanco. Os bancos ocupam uma posição única na economia. Eles estão no centro de praticamente todas as transações financeiras. Isso cria algo poderoso, fluxo constante de capital. 6. Carlos Alberto Sicupira. Fortuna aproximada, 39 bilhões. Parte do trio que criou a 3G Capital. Empresas associadas incluem a Bembev e Burger King. A estratégia sempre foi clara: disciplina extrema de custos, gestão agressiva e expansão global. 5. Fernando Roberto Moreira Salles. Fortuna aproximada, 40 bilhões. Além do Itaú, também possui participação na CBMM, líder mundial na produção de nióbio. Esse é outro padrão comum nas grandes fortunas: controle de ativos estratégicos. 4. André Esteves. Fortuna aproximada, 51 bilhões. Fundador do BTG Pactual. O banco atua no centro das fusões, aquisições e grandes operações financeiras. Ou seja, atua no centro das grandes decisões econômicas do país. 3. Jorge Paulo Lemann. Fortuna aproximada, 88 bilhões. Um dos empresários mais influentes do Brasil, criador do modelo de gestão 3G Capital. A estratégia foi simples, mas poderosa: comprar empresas globais, aumentar eficiência e expandir internacionalmente. 2. Vic Safra. Fortuna aproximada, 120 bilhões de reais. Família Safra, uma das maiores dinastias bancárias do mundo. Bancos operam com dinheiro de terceiros, o que permite gerar crédito em escala gigantesca. 1. Eduardo Saverin. Fortuna aproximada, 227 bilhões. Cofundador do Facebook. Aqui aparece algo diferente do resto da lista: tecnologia. Empresas digitais atingem bilhões de usuários sem aumentar custos na mesma proporção. Isso cria algo raro: escala quase infinita.
Agora observe algo interessante. Essas fortunas nasceram principalmente de 4 setores: bancos, tecnologia, consumo em escala e infraestrutura empresarial. Nenhuma dessas fortunas depende de salário, todas dependem de escala econômica. E aqui aparece algo curioso. Quase ninguém nessa lista ficou bilionário apenas investindo como pessoa física. A maioria construiu riqueza criando ou controlando empresas gigantes. Ou seja, o caminho que a maioria das pessoas segue não é o mesmo caminho das maiores fortunas. Eles não ficaram ricos apenas investindo dinheiro, eles ficaram ricos controlando estruturas que produzem dinheiro. Aqui entra um conceito importante. A construção de patrimônio depende de 3 pilares: o triângulo financeiro. Na base estão 2 elementos fundamentais: consciência e comportamento. Consciência significa entender o impacto das decisões financeiras. Comportamento significa repetir decisões consistentes ao longo do tempo. Quando essas 2 bases existem, surge o terceiro elemento. No topo do triângulo, estrutura. Estrutura significa organização financeira, planejamento e sistemas que sustentam o crescimento. Sem consciência, as decisões são impulsivas. Sem comportamento consistente, os resultados não se sustentam. E sem estrutura, o crescimento não se mantém. Renda paga o presente, mas estruturas constroem fortunas. Se você quer entender como o dinheiro realmente funciona, este canal existe exatamente para isso. Aqui analisamos crises financeiras, grandes fortunas e os bastidores das decisões que movem a economia. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreva no canal, porque entender dinheiro é o primeiro passo para não ser controlado por ele. Até o próximo episódio de Ranking do Poder. Bem-vindos a J Finanças. Curta, compartilhe para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica. J Finanças, educação financeira sem enrolação.